Então, bem-vinda ao podcast Tourism Hack. Olá, Culture Tours. Queria saber um bocadinho mais sobre este nome, mas já lá vamos. Mas neste caso, bom dia. Bom dia. Felisa Pérez, que és a fundadora, e portanto eu também vou querer saber mais sobre isso. Eu acho que já me vão conhecendo aqui, mas sou a Ana Silvestre, então professora auxiliar da licenciatura em Gestão do Turismo aqui da Universidade Lusíada de Lisboa, e eu costumo dizer um bocadinho ao freestyle do que é hoje em dia, temos green flag para partir aqui à descoberta destas figuras e locais icónicos de Portugal. Exatamente. Eu acho que hoje vamos além fronteiras, mas comecemos aqui por Portugal. Por isso, muito obrigada por teres aceito este desafio. Logo, portanto, fiquei mesmo contente. Hoje viajamos pelo turismo, pela história e pelo teatro. Vamos fazer um mix, não é? O turismo abarca aqui muitas questões. O teatro ainda mais, e nós vamos fazer aquilo que eu costumo dizer às vezes, que é um quadro vivo, daquilo que foi. Exatamente. E é a ligação entre o passado e o presente, com um olho também para o futuro. E sabemos então que são inovadores nas vossas rotas e visitas guiadas. Mas para quem ainda não te conhece, fundadora, gostava que me falasse um bocadinho sobre o teu percurso pessoal e profissional, por favor. Está bem. Antes de mais uma vez, obrigada pelo convite e a oportunidade de vir falar um pouco sobre este projeto e também sobre mim. Obrigada a nós. Sim, eu sou a Felisa, tenho 42 anos e 3 filhos. E a Culture Tours também é um filho que nasceu precisamente na licença de maternidade do meu filho do meio. Portanto, na altura eu estava a trabalhar no ateliê da artista Joana Vasconcelos, mas estava cheia de saudades do meu percurso anterior e por onde iniciou a minha carreira. Portanto, eu sou licenciada a nível académico em História e fiz mestrado em Museologia. E quando decidi fazer mestrado em Museologia, queria muito, desde logo, perceber o que era trabalhar num museu. E nessa altura voluntariei-me, e é aí que começa o meu percurso profissional, a ser voluntária no serviço educativo do Museu Nacional dos Coches, aqui em Belém, tão próximo da Lusíada. E aí tive a sorte de encontrar alguém que era a coordenadora do serviço educativo, a doutora Rosinda Palma, na altura, e que me foi formando. E porquê é que estou a ir a este começo? Porque foi precisamente nessa altura, o museu tinha lá um fato a imitar uma reprodução, um fato do século XVIII, e na altura, mas era toda magrinha, e convidaram-me a fazer visitas para as escolas vestida com aquele fato. Ora bem, eu fazia essas visitas estando vestida, mas não assumi uma personagem na primeira pessoa, e o que foi aqui inovador, digamos, na Culture Tours foi isso. Às vezes as pessoas perguntam-me de onde é que veio essa ideia. Não sei muito bem explicar, as ideias aparecem, mas de facto foi baseada nesta primeira experiência que eu tinha tido enquanto voluntária no serviço educativo do Museu dos Coches, e que é onde a Culture Tours, o primeiro museu com que a Culture Tours estabelece protocolo e opera, foi neste museu, em que eu realmente comecei a perceber e encaixar as peças. Estava cheia de saudades do público, cheia de saudades do trabalho educativo. Já tinha viajado e tido a oportunidade, com uma bolsa do Inovarte, estar no Brasil também a fazer trabalho educativo, onde criei projetos e fiz trabalho não só em comunidades para dentro do museu, mas também fora, mas também em Madrid. E para famílias. Portanto, estes foram sempre aqueles targets, digamos, os nichos de públicos para o qual eu fui trabalhando ao longo do meu percurso profissional. Famílias, escolas, e neste momento é engraçado, Ana Margarida, convidares-me para estar aqui, porque tu estiveste presente. Sim. E este convite nasce depois de teres participado numa visita onde foste com a tua mãe e foste ao nosso best-seller, digamos, que é o Palácio Nacional da Ajuda. Sim.
e compreendemos há muito pouco tempo que, de facto, nestas visitas para famílias, ao trazermos os avós com os netos, compreendemos que esta abordagem que estamos a criar é completamente intergeracional. Ela é também muito interdisciplinar e já lá iremos para não atropelar aqui temas e assuntos, mas compreendemos que de facto os séniores, e desde há 2 anos para cá sensivelmente, nos vários monumentos onde estamos e com as várias personagens, começámos a trabalhar para o público sénior, seja acompanhado pelas crianças ou só uma visita de sénior. E tem sido uma dádiva. Nós temos público sénior, que eu gosto de lhes chamar os conhecedores da vida. É verdade. Havia o grupo dos vencidos da vida e estes são os conhecedores da vida, porque eles mais do que ninguém percebem o que está a ser feito, e isso tem sido fantástico, tem sido emocionante. Eu tive rainhas que me saíram do palácio emocionadas no final de uma visita com séniores. Porquê? Porque com as crianças, ao invés de nós com as crianças sabermos que o tempo de concentração deles é muito curto, que a ginástica que temos que fazer de engajamento e de as estratégias que temos que ter para os manter atentos são muito rápidas e muito grandes para não os maçar. Com a criança nós não podemos, por exemplo, e estamos preparados para isso, ir às vezes a pormenores de datas e de história, enquanto que nós com o sénior temos tudo, é o que eu digo. O sénior pede o mesmo nível de atenção e de afeto que uma criança, porque as nossas visitas, e já estando a caminhar para o resto, são sobretudo, como eu digo, experiências de afeto e de relação com o público, e portanto não há 2 visitas iguais. Nós temos um guião naturalmente e seguimos esse guião, mas, e por isso o segredo também está aí, nós criamos uma experiência de afeto e de relacionamento com o público muito grande, e é isso que difere de uma experiência virtual. Há pouco tempo eu tive uma proposta, mas o que este projeto iria era dar dinheiro, se tu gravasses e houvesse um QR Code e as pessoas chegassem lá e punham o QR Code e estava a personagem virtualmente a mostrar, e eu realizei uma experiência desse tipo excepcional há pouco tempo em Paris, numa exposição incrível em realidade virtual, em que eu viajei com a minha família ao Paris do século XIX e estivemos numa noite com os impressionistas na apresentação deles ao Salão, e aquilo estava de facto muitíssimo bem feito e foi incrível. Foi no Museu d'Orsay, eu a partir desse momento já não tive grande necessidade de explicar Paris aos meus filhos. Exato. E eles compreenderam-na, e de facto eu adoro esse tipo de experiências e acho que elas são incríveis e podendo dar-se. Mas o que nós estamos a realizar com estas crianças, e no momento em que também esta discussão se coloca com os pais de como travar as crianças carregarem num botão e só terem coisas virtuais, e nós estamos de facto a criar relação, a criar afeto. E é engraçado que as nossas personagens ou seja, as crianças reconhecem-nos já na rua, porque como nós vamos depois a um parque infantil, ou este ano uma das nossas rainhas contou que estava na fila para um escorrega no Algarve, num parque de escorregas, e foi reconhecida também. Às vezes reconhecem-nos pela voz, é muito, muito interessante. Podem-nos reconhecer pela voz, podem-nos reconhecer fisicamente, mesmo estando descaracterizados. Mas isto, desculpa, já fugi um bocadinho ao ponto de partida inicial. Portanto, compreendemos e estamos a começar a trabalhar então com o público sénior, como digo, e é de uma riqueza imensa. Introduzimos este elemento das personagens cantarem, porque elas de facto cantavam em algumas visitas e quando faz sentido, e temos essa resposta também do público sénior, que é, às vezes cantam fado para nós. Agora também nos chegam muitas vezes com ramos de flores para as personagens, e por isso isto tem sido de facto uma viagem incrível. E voltando aqui, só desculpem, ao início, portanto o projeto começa então no Museu dos Cos, porque era o museu onde eu tinha sido voluntária, onde existia esse figurino e que ainda lá estava para usar, e as visitas começaram por aí em 2017. Depois dos Cos, também era há aqui um estudo muito, muito fundo de coleção, e era uma coleção que eu já dominava, já conhecia, e também foi na altura a diretora que nos permitiu entrar, e começámos então a testar. Primeiro começámos a fazer visitas para as famílias ao fim de semana, era algo que eu via que existia
uma janela de oportunidade, porque é quando os pais estão com as famílias e as pessoas estão disponíveis para ir aos museus. Depois crescemos então e alargámos o projeto ao Palácio Nacional da Ajuda e foi um sucesso enorme. A Rainha Mostra o Palácio da Ajuda, ainda é o best-seller deste projeto. E onde levámos mais a fundo esta questão de interpretar a personagem na primeira pessoa. Porque se eu nos coches acabei por ir buscar, inicialmente até a minha ideia nos coches era representar a Rainha Dona Amélia, mas de facto eu não tinha 1,82 m e essa preocupação é grande e portanto acabámos por fazer a Rainha Mariana da Áustria nos coches, porque também a coleção, portanto, aqui primeiro há o espaço e depois é que nasce a personagem. E como é que ela pode viajar lá dentro, porque assim é tudo muito mais orgânico. Sim. E acabámos por fazer de facto a rainha que representa a coleção, os ex-libris da coleção do museu, que são o século XVIII e o barroco. Depois no Palácio Nacional da Ajuda é então incontornável a Rainha Dona Maria Pia, é a rainha, e temos levado então muito a fundo o estudo dessa vivência, porque foi muito longa, não é? Foram mais de 40 anos que ela habitou um palácio, e desta família real. Há cerca de um ano criámos o rei, mostra o Palácio da Ajuda, foi com o rei, Dom Luís I, e que também está a ser extraordinário, porque nos permite, e esta visita do rei é de facto já piscando já mais o olho ao público adulto e sénior e o que assistiram, e que nos permite então também dar a conhecer não só o rei, portanto, um contexto político do mais longo reinado da monarquia constitucional portuguesa, que foi o reinado de Dom Luís I, mas também os seus gostos e a sua forma de viver e comportamental, que também importa aqui referir. E nessa matéria nós temos aí um território para explorar que não tem fim, porque, como se sabe, Dom Luís I era filho de Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e Dona Maria II, e que trazem para Portugal é onde nasce a primeira família, digamos, com real portuguesa, a ter um comportamento e tradições de que se assemelham, portanto, já a uma aproximação do que era a vida em sociedade da alta burguesia na altura. Portanto, eles criam uma família, eles educam os filhos, há toda uma forma de educar e de criar esta família muito próxima, muito preocupada, e, portanto, é um terreno muito rico para explorar. Eu queria começar por aí, queria pegar nisso. Sem fim. Então, obrigada. Vou dar o meu testemunho. Então eu fui fazer a visita, fiquei muito entusiasmada porque realmente, como eu já disse aqui em off, também venho do teatro e, portanto, acreditei na altura quando li aquilo, isto vai ser uma imersão totalmente diferente. E, portanto, fui com o rei e levei a minha mãe, então o público sénior, não é? E foi muito interessante porque, para já, lá está, a minha mãe tinha esse conhecimento e, portanto, quando o ator Martim Galamba, a minha mãe ficou feio também, porque portanto, começou a declamar Shakespeare. E depois a minha mãe levou logo aquela coisa para o Romeu e Julieta, já estava naquele mundo. Depois, com as particularidades, portanto, o rei ia dizendo, falando sobre os seus gostos, falando da forma como educavam então as crianças, ainda apanhámos a rainha que também passou por nós, e foi muito engraçada a interseção deles, e então ele foi explorando, até que acabámos todos a dançar, e a minha mãe até hoje me diz, mas tu não me gravaste a dançar com o rei? Portanto, as crianças receberam um tesouro, e a única sénior também recebeu, portanto, a minha mãe não comeu a moeda de chocolate até hoje. E eu acho que vai guardá-la religiosamente, porque foi o rei que me deu. Pronto, só para... Portanto, sim, a minha mãe tem aquele imaginário de quem ainda viveu, pronto, noutro tempo, e, portanto, dizia-me assim, porque a minha mãe ainda viveu no tempo do último rei que existiu em Portugal. E porque as minhas irmãs mais velhas também ainda se lembram do Dom Carlos, por exemplo, e que vivia, que passou aqui por Algés e que passou não sei o quê. Então ainda me foi contando mais coisas que se calhar eu nunca ia ouvi-la contar, mas que depois daquele dia e daquela imersão
Porque depois, às tantas, nós já fomos muitas vezes ao Palácio da Ajuda, só que a verdade é, nós realmente vamos à Sala Azul ou à Sala da Caçada e afins, lemos o que lá está, mas nunca se chega a perceber muito bem, não é? Se não formos em visita guiada, nunca se chega a compreender muito bem. Contudo, na visita guiada, também é um bocadinho contar a história um bocadinho à volta daquilo que nós falámos, que é isto é de 1900 e não sei o quê, um bocadinho mais de datas, e ali não, nós estamos a ver mesmo o personagem a viver como se fosse no antigamente, e foi muito engraçado, porque toda a gente desempenhou o papel. Portanto, uma criança era o Dom António, portanto chamava-se António, portanto todos nós, eu também, Margarida, portanto também tenho o nome da princesa. Saboia, a prima da Maria Pia e melhor portanto, amiga. Foi engraçado conseguir casar isso, porque às tantas já éramos todos família. Portanto, todos desempenhávamos um papel. E depois uma coisa curiosa, e que eu achei lindo de morrer, que era, portanto, a troca de correspondência que faziam. Quer dizer, que eu, na verdade, daquilo que nós aprendemos na história, não aprendemos que um rei e uma rainha também pudessem ter aquele nível de amor, por exemplo, ou de escrita um para o outro, que fosse assim, não é? Porque achamos sempre que é verdade que as famílias, havia a família e outros ramos e que se calhar não tinham tantos sentimentos como nós, ou não expressavam desta forma como nós reconhecemos hoje em dia, e achei aquilo maravilhoso. Quer dizer, eu já vi o Downton Abbey, portanto no Downton Abbey percebia-se um bocadinho, não é? Quem vê séries um bocadinho desse tempo consegue perceber, ou Outlander ou coisa do género, consegue perceber aqui uma série de coisas, só que isso é ficção. E portanto, quando percebemos aqui, porque é a imagem real daquilo que existiu realmente, e portanto nós já vamos desvendar que não é só nestes dois sítios em que estamos a falar. Eu sempre que vou ao Museu dos Coches, e estive lá no fim de semana, pensei realmente aqui, e depois é que percebi que vocês também faziam lá uma visita, mas pensei, isto tem muito que contar, não sou só este Claro. coche era de não sei quem que passou, e como é que são as histórias por trás da cortina, que é isso que em turismo me faz caminhar. Eu já fui guia turística e eu conto as histórias por trás da cortina, porque para dizer que este é o fresco de 1900 e troca o passo, vai-se à internet e consegue-se saber tudo, mas aquilo que ninguém sabe são estas demonstrações. E Claro. por isso é que quando eu dou gestão da inovação também falo sobre vocês. Falei logo na aula seguinte, porque a verdade também é uma forma de inovar. Inovação não é só a realidade aumentada, também é inovar o processo, também às vezes não é inventar a roda, é melhorar qualquer coisa, é trazer à luz aquilo que nem é muito feito, ou se calhar que não é muito divulgado, e nós podemos chegar a canais, e já vamos falar sobre isso, sobre os booms, não é? Que a televisão também dá outros acessos, e hoje em dia as redes sociais então disparam logo a nossa imagem, e por isso é que fiquei muito contente e convidei-te logo para poderes vir falar comigo aqui ao podcast, para nós mais uma vez batermos na tecla que turismo é muita coisa e nós podemos casar muitas coisas. Portanto, se calhar não pensávamos muito numa visita guiada com teatro, se calhar já nos passou pela cabeça, mas como é que isso se faz no terreno? E é isso que eu também gostava que mais tarde falássemos sobre esta parte tua de empreendedora. Ok, que foi na licença de maternidade, certo? Certo. Mas como é que foi depois um bocadinho também desse percurso? Porque isto realmente é uma combinação entre várias dúvida. áreas. Portanto, começou, como eu estava a contar, muito pela visita guiada, digamos assim, por Vicentes, mas depois eu também fiz curso em teatro, já tinha também um gosto muito grande pela área do teatro, e quando foi necessário, pelo sucesso das visitas, começar a duplicar personagens, eu imediatamente procurei atores para interpretar. E tem sido fantástico este trabalho com atores, são absolutamente todos eles excepcionais, dão o máximo quando lá estão e adoram aquilo que fazem, e isso é muito, muito importante, e também o segredo todo
está aí, e estudam muito mais para além do guião, que também é este tipo de atores que eu procuro. E foi de facto uma combinação entre as duas coisas, porque ao pensarmos que as personagens estão na primeira pessoa, não me fez sentido de outra forma. Eu ainda tentei, é engraçado irmos a este ponto, porque eu ainda tentei alguns historiadores que poderiam ser historiadores como eu e ter alguma sensibilidade, ou mesmo, por exemplo, no caso para as visitas com crianças, professores ou educadoras primárias, mas não tinham a vontade que têm para estar e para falar, e a graça que dá e a vida que dá a uma personagem que um ator consegue dá-la. E estamos a falar tudo de atores, como tiveste a oportunidade de ver, o Martim Galamba, exatamente, e todos eles, o João Bernardo de Soto, o Bernardo de Soto, que está na Fragata Dom Fernando e Glória, que é outra visita que nós temos, muito, muito interessante, em que é um marinheiro a receber o público e também, como tu viste na ajuda, também distribui as funções, logo o tesoureiro faz, toda a gente tem um papel e trazem muito, atenção, trazem muito, porque muitas vezes, muitas destas ideias também são eles que trazem, portanto eu estou muito aberta, escrevo os guiões, faço a parte de investigação, mas depois há aqui todo um caminho que é muito interessante e que os atores vão trazendo muita novidade deles e depois uns veem os outros e ideias que tiveram e que são passadas, que giro, tu fizeste isso fica muito interessante na visita. Por exemplo, a rainha agora entra a cantar, a chamar pelos príncipes, antigamente só chamava, agora houve uma atriz que fez, a Mariana Castro, que até está mais recente no projeto, passou a entrar como elas cantam, a chamar os príncipes a cantar, e então passámos todos a chamar os príncipes a cantar, e portanto existe este cuidado de procurar pessoas que também gostam desta inovação, que gostam de trazer novidade ao projeto, gostam de interagir com as pessoas, têm a maioria deles muita experiência também em animação cultural ou infantil. Eu ia falar, nas empresas nós temos o brainstorming. Certo. Numa empresa ligada a visitas guiadas ou rotas turísticas temos este tipo de brainstorming. Exato. Portanto, aquele fez não sei o quê, eu vou aproveitar, ou então se calhar podias fazer diferente e se calhar desta forma funciona. Ou então vamos distribuir. Portanto, esta partilha sim. também existe quando falamos de uma visita guiada, que às vezes pensamos, é uma visita guiada. Não é só uma visita guiada. Não é uma criação, não tem nada a ver. E também pegando nesta parte não só do empreendedorismo, mas na história que falaste há pouco, a história. Eu também, uma das bases da criação deste projeto foi pensar, a história é tão bonita, a história é tão interessante. A história nunca está acabada. Para teres uma ideia, eu continuo sempre a ler o que estavas a dizer e a ir procurar novas nas cartas, memórias, estamos sempre a ler, eu ando sempre com não sei quantos livros na cabeceira e estamos sempre a descobrir novos dados sobre a personagem, novos dados sobre a história. Por exemplo, recentemente descobri que a Rainha Maria Pia tinha um tique de quando estava nervosa, de enrolar as mãos, e vou passando isso às atrizes. Portanto, nós estamos sempre em crescimento, eu estou sempre a reescrever guião. E depois, olhando para aí, claro que muito contribuiu aqui eu ter 3 filhos pequenos e já ter também muito contacto com crianças nestes outros museus por onde trabalhei, exatamente, e fazia de babysitter toda a vida e, portanto, pensei, todas as crianças adoram o momento da história. Não há nenhuma criança que se deite sem uma história. Porque é que chega a um momento da vida deles, e que é sensivelmente ali no 4º, 5º ano, enquanto na história, muitas vezes na escola e pelos dias, começa a ser lecionada, lá está, por datas, ismos e conceitos totalmente abstratos, despegados, que os miúdos não têm capacidade para perceber, e é só uma grande chatice porque não há, lá está, esta linha condutora, e o projeto nasce muito daí, que é desta vontade de construir uma história no local, bonita, uma experiência imersiva, como dizias, o living history, e que não só cria um programa cultural e vai estar a formar um adulto que no futuro vai ter interesse em visitar museus, porque também os meus pais levaram-me a viajar e a conhecer museus, e por isso eu criei este projeto, como essa criança vai se lembrar, mesmo que ainda não esteja a dar, isto tem acontecido muito, porque nós vamos acompanhando o percurso, é muito interessante, dos segundos filhos, dos terceiros filhos, que voltam com os irmãos mais novos, que é quando esta criança estiver a estudar o reinado de Dom Luís I, vai-se lembrar que era pequeno e que foi com os avós ou com os pais ao palácio e viu o rei ao vivo.
E Pois isso é. mesmo, ao que foi à fragata, eles nunca mais se vão esquecer. Nós temos pais a dizer que os miúdos brincam em casa ao marinheiro sardinha e que põem-se a falar como ele. Sim. Muitas vezes ensinamos, por exemplo, o marinheiro sardinha ensina todos os termos de marinha, que é algo muito engraçado, o bombordo, o estibordo, porque há uma linguagem, um léxico, Sim, e portanto, quando me dizias que é tudo interdisciplinar, aqui é tudo, não é? Porque isto é história, é teatro, é visita ao património, é cultura, é arte, é música nas ditas, é dança. Sim, sim, sim. Há aqui uma panóplia de disciplinas que estão a ser e tudo também nesta abordagem que pode ser intergeracional. É mesmo. E em turismo nós falamos muito de experiências e que, Exato, isto é uma experiência. mais uma vez, as pessoas o que querem, este novo turista, este perfil diferente, quer a experiência, quer é sentir-se Claro. parte de qualquer coisa. No fundo, eu digo que a verdade é que nós todos nos queremos sentir parte de alguma coisa, não é? O sentimento de pertença, Claro. é para isso que cá andamos, viver em comunidade e ouvir os outros. Mas a verdade é que nós vamos a um sítio e vamos viajar para a checklist ou vamos para ter uma experiência e se calhar eu passava por Lisboa e ia ali à Avenida da Liberdade e vinha aqui aos Jerónimos e não sei o que, e se calhar daqui a 2 anos não me lembrava do que é que tinha feito. Se calhar lembrava-me do pastel de Belém. que Nós tinha temos comido. Mas talvez se eu for a uma experiência como a vossa, eu nunca mais me esqueça. É verdade, nós temos pais a escreverem-nos e famílias e não só público a escrever-nos a dizer a minha filha o que mais gostou de fazer em Lisboa foi a visita convosco. Lá está, é isso. É isso que o turismo tem que também agarrar, porque somos, lá está, multidisciplinares e, portanto, eu ia-te perguntar exatamente como é que foi o impacto desta ideia, como é que as pessoas vivenciam também este nosso património cultural, que no fundo isto é a identidade de todos nós. Certo? Exatamente. É. Mesmo que sejamos portugueses ou além fronteiras. Portanto, nós... Sem dúvida, e nós temos, por exemplo, um nicho publico do Brasil, que é um público muito interessado, não só o público brasileiro que visita pontualmente Lisboa, como os que estão aqui a viver. E tem sido um nicho público muito interessante de trabalhar, porque são muito interessados pela história de Portugal. Sabem imenso e passam palavra, e lá está, como o brasileiro naturalmente é alguém muito efusivo e emotivo, transmitem-nos logo uma imensa gratidão e criam logo uma relação forte connosco nestas experiências. E vêm a uma Maravilha. visita e querem vir a todas. E, por exemplo, Fernando Pessoa, que é outra experiência que temos por Lisboa, também no momento a ser assegurada pelo Martim, é uma visita que, quer dizer, pode ser feita para qualquer idade, para qualquer pessoa, porque É verdade. é uma viagem que não tem idades, nem tem fronteiras. Eu ia-te dizer, a viagem, a experiência que eu tive enquanto aluna que mais me marcou foi a Rota Queirosiana. Pronto. Porque na altura eu tinha o livro dos Maias que eu já tinha herdado das minhas primas e aquilo tinha apontamentos e depois herdei do meu irmão e aquilo tinha outros apontamentos e eu queria também ter os meus apontamentos lá. Portanto, li aquilo várias vezes até conseguir fazer a minha reflexão e ir contra aquelas ideias que os outros já tinham. E na altura surgiu a possibilidade de ir fazer o roteiro queirosiano com a escola e eu lá fui. Então, eu como já tinha muitos apontamentos, quer dizer, eu sou a chata às vezes que põe o dedo no ar e digo, mas porquê? Que me expliquem, ou que eu possa dizer qualquer coisa. Então lembro perfeitamente de nós irmos ao Palácio de Setiais, dos Sete Ais, e ouvir essa parte. E depois lembro-me de o nosso guia, que também era professor na altura, a fazer uma parte assim com as mãos, como se nós olhássemos para o Palácio da Pena por um determinado ângulo e que não sei o quê. E depois o Hotel Laurence e o Tivoli. Então aquilo para mim era um imaginário. Então eu pensava assim, eles estão a passar aqui e se calhar olhou por aquela janela. Então quando vi esta recriação eu pensei, tudo aquilo que eu andei a minha infância a visualizar na minha cabeça é isto. Tão bom. Não é? É alguém. É porque, lá está, na informação que se passa tem que ser apontamentos, esse é também um dos segredos da petite histoire, como eu costumo dizer. Sim. Porque lá está, nós a longo prazo nós não nos vamos lembrar da data de um quadro,
Nós até podemos dizê-la, porque há naturalmente datas importantes sim. e relevantes, mas o que nós nos vamos lembrar é do que é que esta personagem comia, o que é que ela fazia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Marquesa da Lorna no Palácio Fronteira, que é outro sítio onde estamos, que é uma visita que inclui palácio e jardins, e é uma visita lindíssima também, que nós adoramos, pela personagem fortíssima que é a Marquesa da Lorna e pelo espaço magnífico e completamente exclusivo. E onde, por exemplo, o apontamento da avó Távora ter sido toda essa parte de dramatismo que há na visita, e depois o facto dela ser poetisa e escrever as cartas, a sumo de limão, a tinta invisível para o pai, são também nos tem sido transmitido que são apontamentos que as crianças não esquecem. O Marquês de Pombal, tudo o que é drama e apontamento mais detalhado e que tem a ver com coisas mais... Eles vão decorar, e basta nós pensarmos que os próprios filmes da Disney são trágicos, todos Sim, eles, sim, não sim. é? E eu agora, ainda bem que falas nisso, porque falaste em Távoras. E o Martim também disse um apontamento sobre o Távora, porque está lá uma Sim, parte, sim, sim, está lá o sim. brasão. Sim, E sim. dizia a minha mãe, mas os Távoras Está. foram assim e assim naquele tempo, como é que o rei... E eu disse, pá, isso eu não encontro na internet, mas eu gostava de saber mais. Uma coisa gira tem sido, Ana Margarida, é que ao fazer estes guiões e estando a mesma pessoa, no fundo eu, a elaborá-los, é engraçado percebemos que há toda uma ligação histórica. Sim. Por exemplo, a Marquesa da Lorna esteve envolvida na própria... Ela era dama de corte da Rainha Carlota Joaquina e o Palácio da Ajuda foi mandado construir por rei Dom João VI. Esteve envolvida na decoração, no projeto de decoração do palácio. E quando nós pensávamos, quando eu pensava na visita em fronteira, e que quis, na altura, quando ela é lançada, é criada com um piquenique, chamava-se Piquenique com a Marquesa. E pensei na mesa e veio, porque há primeiro uma visita técnica de reperagem, digamos, para depois dali eu sentir e ver o que é possível criar. E vi a mesa, que há lindíssima de pedra no jardim, e pensei logo, isto é bonito com piquenique. E depois vim a descobrir que a própria Dona Maria Pia, já um tempo depois, ia piquenicar com os ali. Aliás, eles têm na biblioteca uma fotografia de Dom Carlos e também da Dona Maria Pia em cima do piano. Isso é no que eu Palácio acho Fronteira. interessante, porque Há toda uma... Está este trabalho tudo que vocês relacionado. fazem, quer dizer, nós não temos acesso na internet, por mais que uma pessoa goste de ir à biblioteca, que goste, não se consegue compreender só numa visita assim, não é? É que ainda por cima, quer dizer, somos portugueses e já sabemos a parte dos ordenados e afins, mas são visitas em conta e em que nós conseguimos aprender imenso. Portanto, eu acho que Bom, fico feliz por isso. Nós somos um projeto para ir à parte da empresa, como verdade, somos uma unipessoal completamente independente, não temos qualquer apoio e, por exemplo, esse é um ponto onde eu me batalhava porque não queria não queria subir preços e, portanto, também vamos tentar ao máximo agora ter parcerias, por exemplo, nesta área, que também já tocaste, do digital. Precisávamos imenso de um apoio para aqui dar um boost na parte das redes sociais, tudo, vídeos sobre as visitas, era fundamental nós termos e nem sempre conseguimos investir em tudo ao mesmo tempo. A nossa prioridade tem sido sempre, agora, por exemplo, nos últimos 2 anos, foi a caracterização. Lá está, eu não sou teatro, então finalmente conseguimos ter o apoio do Nuno Miguel Amorim, que também vou aproveitar para falar nele, no nosso figurinista no momento, e que é uma peça-chave aqui, porque as caracterizações é fundamental e era uma área de conhecimento que eu não tenho e foi difícil chegarmos a uma pessoa que de facto assegurasse com profissionalismo esta área e, como visto, o rei já está eximiamente caracterizado. E a rainha também. Nós, e há personagens que são mais fáceis, não é? Do que outras. Reis e rainhas não é nada fácil, nem económico, digamos assim. Sim, é mesmo uma área muito, ou uma rúbrica muito dispendiosa. E que nos tem consumido a nossa aposta nos últimos ano, aliás 2 anos, foi então numa caracterização rigorosa e com o apoio então do figurinista Nuno Miguel Amorim. Está maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Então estávamos aqui a dizer que esta fusão entre áreas se calhar também nos traz uma nova forma de olharmos para o nosso Portugal, certo? Eu acho
que sim, porque Sim, de valorizar. é. Eu penso que sim, eu creio que nós, como ouvimos a história contada pelos vencedores, não é? Que foi a República, Sim. no regime no qual vivemos, e nós não somos monárquicos, atenção, mas eu creio que se denegriu muito a imagem também destas, e lá está, indo sempre às famílias reais, mas não só, destas personagens. Sim. E eles eram, como tu viste e percebeste, muito cultos. Pintores, como se sabe, muito bons pintores. Artistas, dramaturgos. Muito mais do que hoje em Sim, dia nós temos enraizado. exato. Eu E ontem- também há essa vontade. Eu ontem falava de estereótipos e eram estereotipados neste. Nós agora, mesmo nas aulas de história, conseguimos perceber que o discurso vai tendencialmente para. Não sei o quê, porque tinham tutores, porque os reis não eram muito, às vezes, muito inteligentes, porque eram outros que tinham que governar por trás para que conseguissem. Tantas vezes que eu tive um professor de História espetacular e por isso é que eu gosto também muito de História e foi também isso que me levou para o turismo. Foi uma série de coisas, principalmente porque a minha mãe é de Foz de Coa e portanto eu apaixonei-me ali pelo Douro, escrevi um guia turístico da região e foi aí que eu disse que não quero ir para Direito, quero seguir turismo. Quero ser turista para a vida. Eu tive em Direito também. A sério? Pronto, eu então também dei os primeiros passos e depois, quando foi mesmo para decidir, escolhi turismo, que não é assim uma área que seja muito bem aceite logo à partida, mas consegui levar a minha avante e, portanto, consegui estudar aquilo que realmente gostava. Mas também fui procurar isso. Como é que se vivia aqui antigamente? Quais é que foram também famílias fundadoras que mexeram na região para além do Paleolítico e dessa história toda que nós já temos. Mas quem é que desenvolveu aquilo a que chamamos hoje Vila Nova de Foz de Coa? Portanto, há assim, não é? Nós falamos de Belém, quer dizer, só esta rua onde nós estamos, a Junqueira, tem uma história gigantesca, que a NIT já veio trazê-la à luz, mas que nós não falamos muito sobre isso. E, portanto, eu costumo dizer que every place tells a story. Portanto, todos os locais e todas as casas contam uma história. É preciso ter tempo, muitas vezes, para ouvir e para estudar. Mas depois, se recriarmos isso, lá está, as crianças e daquilo que eu também, por epifania do sono, escrevi alguns livros para crianças, também para explicar a minha rota turística e outros que me foram surgindo como ideia. Mas a verdade é porque eu olho para essas coisas, imaginemos, eu vejo, sei lá, um edifício ou vejo um cão e penso, eu sou do tempo da Anitta na cozinha e dos livros da Anitta, não é? E da aventura dos 5 e, não é? Uma aventura na Quinta das Lágrimas. Lá foi Ana Margarida, a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, a perceber se o rubi, se aquilo era um rubi, se era sangue na pedra, como é que era? E, portanto, ficciono um bocado disso na minha cabeça e isso ajuda-me a escrever, não é? Para mim, o cão não é só o cão. É o detetive Arthur, ou qualquer coisa, que pode ir com a Anitta investigar qualquer coisa numa floresta. Portanto, ir à descoberta de um tesouro, qualquer coisa. Então, quando começou o geocaching, eu também fiquei, isto também dá aqui para mexer. Por isso, é verdade, quando fui à vossa visita, fiquei mesmo encantada. E depois isto traz-me aqui outro tema, que é, vocês contam a história na primeira pessoa, que é isso um bocadinho que estamos aqui a falar, mas este é o vosso lema. E como é que tu, enquanto criadora também destes guiões, como é que estes detalhes históricos vêm à tua cabeça e tu pensas assim, isto merece ser falado? Como é que acontece essa magia? Eu sei que isso é na tua cabeça que vai... Mas tu acreditas, por exemplo, aquilo que estavas a dizer das mãos, achas que se calhar isto vai marcar as pessoas de alguma maneira? Era um tique engraçado que as pessoas não estavam à espera que uma rainha ou uma princesa ou o que seja, que tivesse um tique nervoso. Se calhar ela devia estar sempre, não é? Em pose. Sim. Sim, vão surgindo com a investigação. Como eu te disse, penso que é bom esta questão da investigação e por isso ela é fascinante, não estar nunca esgotada. E em história menos, porque há mais leituras que se podem fazer. Eu ainda não li nem pouco mais ou menos tudo
em nenhum dos monumentos onde estamos, não li tudo sobre o que existe, está disponível sobre o monumento, nem sobre a personagem que estamos a fazer lá. E nós também temos personagens fictícias, atenção. Contamos na primeira pessoa sempre que no local existe alguém muito forte para contar. Mas, por exemplo, agora, no Museu das Comunicações, temos o Postilhão da Mala Posta, que está hilariante e para a qual o ator trouxe muito, que o interpretou, e onde lhe pusemos também ficcionando como é que seria aquela personagem. Então, por exemplo, ele tem umas grandes patilhas suíças, porque nós pensámos que ele tinha que ter, e portanto há essa imagem. Essa pergunta é uma pergunta difícil, as coisas vão surgindo, eu acho, não é? Quando estás no processo criativo, vais lendo e vais imaginando o que é que vai ser, vais sentindo, acho que é essa parte que é a parte sensível. De perceber, e também às vezes o que é que o próprio espaço dá, não é? Quando estamos dentro do espaço, do que é que faz sentido, e isso sim é procurado em cada visita. Para a experiência ser orgânica e imersiva tem que ser assim. O que é que faz sentido falar nesta sala? Que episódios da vida desta personagem é que nós podemos contar aqui, não é? Não faz sentido o marinheiro estar a falar em Canhões e estar ao pé da Roda do Leme, não é? Então os episódios da história e as peripécias vão surgindo adaptadas ao local que estamos para ser tudo o mais visual possível e orgânico. Então, neste caso, vocês todos sentem que estão a contribuir para a revitalização deste nosso património cultural também, de certa forma? Sem dúvida. E é uma responsabilidade Pois. muito grande nessa matéria. Sim. Para já é o nosso peso histórico a atuar, e depois é toda... Nestes casos, o que eu às vezes digo em aula é que nós temos muito que perceber legislação e ética, para além de todo o contexto que está. Portanto, acredito que para vocês seja um peso que fazem espetacularmente bem, porque nem se nota o peso da história. É uma responsabilidade muito grande interpretar e estar nestes momentos, porque estamos a falar de locais com um passado também, com uma história e com um interesse muito, muito grande. Sim. Muito obrigada. Então eu agora ia viajar pelas rainhas, pelos reis, pelo Fernando Pessoa, pela Fragrata e terminava... a próxima vai ser o Palácio da Fronteira. Sim, agora temos este... Eu quero fazer também... porque gostava de saber mais e porque já lá passei, já vivi lá perto e, portanto, gostava de saber muito mais. Mas gostava de perguntar como é que escolhes os locais para criar estas experiências? Tem sido também, de certa forma, bastante natural, digamos. Normalmente eu avalio o interesse histórico que tem um local e o que é que esse local, para nós operarmos em parceria com o espaço, a mais-valia que seja ter-nos lá. Ou seja, podem ser espaços que têm muito potencial e que, por exemplo, no momento não têm em oferta nenhuma atividade, ou pelo menos no momento em que nós entramos, nenhuma oferta ao fim de semana para o público famílias ou durante a semana para o público escola. Ou seja, nós não vamos procurar estar num local onde já existe essa oferta, e tem sido essa a estratégia, ir a locais com um alto potencial e que no momento em que nós pelo menos entramos não tinham nada a oferecer deste género. Então agora pergunto-te, na parte da empreendedora e empresária, como é que se casa tudo isto? Eu sei que existe mais um, não é fundador, mas que já entrou posterior, mas também está na organização, que é o ator que falaste que está na Fragrata, certo? Que também faz um bocadinho de... não é de fundador, mas também está na Constituição. Todos eles, isso não. A fundadora sou eu, sozinha, mas no momento, cada vez que criamos alguma personagem ou alguma nova visita, já tendo esta equipa, esse é o ator que está comigo há mais tempo, já criamos, ou seja, já criamos depois a personagem e o guião muito em conjunto. Pronto, eu queria te perguntar, porque começas como a cabeça disto tudo e então é empresária, mas também vais ao terreno. Sim. E isso é que é engraçado, é que tu não te ficas só por criar o guião, nem essas coisas todas, tu também encarnas a personagem. Então,
Sim, como no início era só eu. Como é que te sentiste nesse início? Porque aquilo que eu digo é que quando somos empreendedores é o PPT, é o pau para toda a obra. E já falámos sobre isso aqui em off, não é? Temos de saber de contabilidade, legislação. Temos que fazer tudo. Fazemos tudo. E como é que te sentiste naquela... Lembras-te como é que foi a primeira vez? Sim, lembro-me. E ainda faço, às vezes ainda faço. E era um nervoso miudinho? Um nervoso miudinho. Agora já não. Acho que agora já não há nervoso, porque já está cá dentro a personagem. Mas sim, é sempre uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos que aquela pessoa não vai voltar a ter esta experiência. E, portanto, temos que dar sempre o máximo nesse dia e nessa hora e naquele momento. E temos que... Eu penso que isso também foi fundamental para depois estar a formar esta equipa, estar lá e ter feito tudo o que eles fazem, não só para perceber as partes boas que eles recebem, mas também as dificuldades, que eu sei também temos dificuldades, como é óbvio, porque não é fácil às vezes uma pessoa conduzir um grupo de 25, e depende muito de público para público e de grupo para grupo. Sim. E portanto há determinadas estratégias que temos que ter de controle do grupo, por exemplo, muito grande. E havia esse nervoso, mas há uma satisfação enorme, é sempre muito divertido. É muito gratificante, porque muitas vezes as visitas acabam com as crianças a abraçarem-se a nós. Uma vez eu lembro que me iam quase atirando ao chão e depois também dizem, por exemplo, que dão imensos elogios, ou nós estamos ali muito focados em dar a informação histórica e há uma criança que tem a mão no dedo no ar há imenso tempo e nós perguntamos, então qual era a tua pergunta? E ela responde, tens batom? Qual é a cor do teu batom? E que tu percebes o impacto que tu como personagem tens para ela, porque aquela criança já foi para casa e a seguir o que a mãe vai dizer é que ela só vai querer passar a usar o batom que a rainha usava, ou vai passar a brincar com as amigas ou os irmãos ou os reis, e acontece-nos muito isto, brincam a que são a rainha do Palácio da Ajuda em casa. Que giro. É muito engraçado, eles bebem aquilo tudo. Eu ia te são perguntar... esponjas. Os séniores também têm essa... Também. Acho que vocês vão verificar isso ao longo do tempo. Sim, estamos a verificar, já é impressionante. Porque já verificamos. É como te digo, a minha mãe vai guardar aquele chocolate, vai apodrecer e vai ficar para sempre. Isso porque não deixa... Portanto, está lá guardado em casa que não deixa que ninguém coma. Foi o rei que me deu. Bonito. Isso é lindo. A verdade, isso acontece. Pronto, eu queria te levar um bocadinho para aquilo que eu costumo dizer é, a empresa, nós não temos que ter só um público-alvo. Certo. Eu às vezes digo que mais do que o público-alvo temos de ter a persona, que é a personificação do nosso cliente ideal. E ele tem dores e se calhar no meu tempo somos mais workaholics e queremos desligar, mas queremos uma experiência imersiva diferenciadora, que nos traga aqui uma série de coisas, mas se calhar se nós tivermos uma vida ativa, talvez uma experiência destas nos faça também ligar aqui qualquer coisa e pensar noutras perspectivas. Então eu queria te perguntar, tu, enquanto empresária, pensaste logo nisto, do género, o meu público-alvo vão ser as escolas e as crianças de X a X idades, mas depois eu vou querer trabalhar também os séniores, ou isto foi meio que acontecendo? Pensei, e daí o nome, quando há bocado ias no início, ele não é fantástico, confesso, porque devia ter tido, lá está, um aconselhamento de marketing, porque Culture Tours dito não se percebe, escrito percebes e é o que uma brincadeira entre a palavra cultura fixe e tours, e não é por acaso que é por baixo, porque pensei sempre, porque no futuro pode-se até, não é, pôr Culture Tours Sintra, Culture Tours Lisboa, Culture Tours Cascais e pode então desmembrar-se, não é, o próprio logo e o nome para os públicos todos. E pensei logo, sim, porque até inicialmente eu tinha pensado e não teria este problema do léxico, Culture Tours é difícil, e era Culture Kids. E era muito mais fácil. E foi depois, aí sim, em conversas informais e até entre família, que me disseram, mas não limites às crianças, porque eu acho que tu vais ter aí um mercado de outro público para trabalhar muito grande, e nomeadamente os séniores. Porque estão disponíveis, ainda por cima, e precisam de atividades para os ocuparem. E mesmo, por exemplo, o turismo científico é uma coisa que nós não falamos muito, mas quem é da parte de história, ou recriação histórica, ou encenação, se calhar até tem. Nós, enquanto investigadores, nós precisamos fazer muito trabalho de campo. E quem me diz cá a mim que vocês também podem
entrar numa investigação destas. Portanto, nós realmente temos aqui outro público que nem é muito falado, Pois é. mas que nós existimos. E achei giro, porque eu, uma vez ainda enquanto aluna na licenciatura, fiz um trabalho que se chamava Cool Tourism. Pronto, e na altura a professora até ficou com o trabalho, porque eu apresentei o cool assim, que era de ser cool, ser fixe, falar do turismo numa forma descontraída para o público-alvo que éramos todos nós, os millennials. Portanto, há assim umas brincadeiras que se podem fazer. Claro que isso vai sofrendo alterações também, e é como tu dizes, ao menos aí está geral e dá para pôr Cascais, Sintra, Lisboa, Sim. Coimbra, o que seja. Portanto, Sim, e quem nós me diz agora cá a fomos mim que para Sintra. vocês um dia também possam expandir para outras cidades, não é? É Coimbra verdade. e Porto, nós, sei lá, Braga, temos assim, mesmo no interior, há Sim, tantas sim, coisas sim, mesmo sim. aqui. Sei lá, até Constância, por exemplo, há não sei No quantas Porto coisas já temos giras. essa proposta em cima da mesa. Pronto, E não só Portugal, não é? pronto. Porque E como estive em Madrid, não chegámos, primeiro, ou falámos, penso eu, quando, há ali 2 ou 3 museus em Madrid onde esta experiência, isso também é procurado, quando há pouco me procuravas, é também ver em que sítio é que a personagem vai estar como peixe na água, e isso é fundamental para o sucesso. e, Porque já tivemos pedidos de propostas em que não avançaram, porque achámos que não fazia sentido nenhum. Às vezes já nos vieram também monumentos procurar. Mas nós pensamos, isto é forjar completamente algo, isto não faz sentido nenhum aqui. sim, estava a pensar, por acaso, um business angel uma vez disse-me uma coisa que eu guardo para a vida, que é, primeiro desenvolve onde tu és peixe na água e depois escala. E então, quem me diz cá a mim que as personagens que eu vi, não é o rei que eu vi, que também teve vivência noutro sítio e vocês também Teve. podem Pois, escalar é para esse tal sítio. Ou então, aqui à volta há muito. não é? Ou Ele teve então vivência. Sim, irem sim. mesmo recriar outra pessoa, não é? Os Filipes, não é? Estamos aqui ao lado, portanto há toda uma história, e mesmo que não seja só neste tempo, não é? Sim, Anos sim. 20 e afins, que foram tempos disruptivos em que há tanta história para contar. Portanto, há assim uma série de coisas que. É inesgotável. Isso é. Temos que pôr travões. Às A vezes eu nossa digo isso à minha imaginação, equipa. sim. Porque todos os Sim. meus atores também são muito, que todos os atores que estão connosco estão muito criativos, e às vezes quando estamos todos juntos já temos 1000 ideias todas ao mesmo tempo. E também é preciso saber para não nos perdermos, A não é? validação de mercado e perceber se no terreno isto Claro. funciona, se Isso há é viabilidade possível. ou não. Pronto, é aí que eu digo. Quando eu digo aos alunos temos que fazer um business model canvas, pá, as ideias são muitas, só que depois isso é viável, isso traduzindo, isso dá dinheiro ou dá mais despesa do que, não é? Claro. Porque no primeiro ano nós já sabemos que, pronto, até 3, 5 anos pode a coisa oscilar, mas depois é viável ou temos que recriar. Então é por aí que consigo perceber se a ideia é melhor ir para a frente Claro. ou acabar ali. Então, assim para terminar, gostava de saber qual é que foi o feedback mais interessante ou mais inesperado que tiveram. Já disseste aquela das crianças que te vieram abraçar. Sim. Talvez tenha sido a emoção, que também já falámos. Ver um grupo de séniores a emocionar-se, e a própria rainha também a emocionar-se no fim de um baile, com tudo aquilo. E tem acontecido com uma mãe também. Acho que é ver que nós tocamos mesmo no público. E também já tivemos diversos feedbacks, e a surpresa às vezes também, muitas vezes, quando aí crianças sabem muito de história. Eu usava no início um vestido preto, e houve uma criança muito pequena de 7 anos que me pôs o dedo no ar e disse: eu sei porque é que estás de preto, Dona Maria Pia, mataram-te o teu filho e o teu neto. É incrível, eu miúdo tinha 6 anos. Há isso, mas eu acho que é ver que tocamos mesmo. Também há pouco tempo aconteceu isso, eu estava a terminar uma visita de rainha, e até foi um pro bono para um grupo, uma influencer, mãe, e que me trouxe uma criança que tem um problema físico e estava em cadeira de rodas. E eu decidi colocar a criança da cadeira de rodas ao centro e dedicarmos no baile, e dançámos toda à volta. E quando nós acabámos o baile, a mãe estava, emocionadíssima com o que se tinha ali vivido. Pois, que bonito. Sim. Muito obrigada. Então, olha, muito obrigada.
De nada, Muito obrigada eu por esta manhã e Não, podermos partilhar estas experiências. Não, agora vamos todos a seguir, vamos todos ter convosco. Sim, têm que vir fazer uma visita. Eu acho que sim. Se calhar para ti, para trazer os alunos, escolhe outra. Sim, Para e não para vires à além da mesma. visita, eu acho que é esta interação que vocês também têm com o público. Portanto, muito mais do que estarem sempre em personagem, Sim, há aqui sim. uma margem para que nós possamos colocar questões. Já estão a ver que a minha mãe foi colocando bastantes questões ao longo e no final. E, portanto, o Martim teve o cuidado de chamar a minha mãe para tirar uma fotografia com ela e depois comigo também. E até hoje também a minha mãe fala nisso, Tão para bom. além das curiosidades. E eu nunca... Quer dizer, na minha cabeça, eu nunca pensei que isso ficasse tão marcado. Quer dizer, achava que é... Pronto, porque a minha mãe está a fazer aquela coisa que eu chamo de turismo genealógico, a árvore genealógica da família, e também temos assim muitas histórias engraçadas que gosto de explorar e que vou escrevendo sobre isso. Mas a verdade é que eu pensei, isto marcou, aos 73, isto marcou mesmo muito. E não foi só esta parte cuidadosa de nos estar a traduzir a história de Portugal. Foi o cuidado também, enquanto ator, que teve de para além, não é? Claro, Pronto. enquanto pessoa. Lá Sim, está. Há sim. uma parte que é a parte sentimental Nós, e da às criação de relação e afeto É. com o visitante. Porque nós às vezes pensamos, é uma visita guiada, pronto, não temos aqui muita margem de manobra para colocar uma questão, ou temos. Temos. Aqui há sempre. Por Portanto, isso é que eu digo, achei nenhuma visita é bonito, igual. Exatamente. E é isso também que motiva o ator, porque se nós formos lá está, aí recorremos a um audioguia, porque se for para lá, para chegar lá e pôr play e seguir um guião sempre igual, não tem interesse. Sim, sim. Portanto, já percebemos que a personalização existe. Sim, Portanto, sim, não- sim. Os públicos não são todos iguais, cada grupo é um grupo, cada grupo é um tem grupo. uma característica que pode... E lá está, os mais pequenos têm um grau de atenção e é preciso comunicar de uma forma que, se calhar, para os séniores, é preciso um detalhe diferente Sem dúvida. para conseguir transmitir. E se calhar se fôssemos para nós, enquanto turistas científicos, também teríamos com certeza questões, ou se calhar seria qualquer coisa um bocadinho mais elaborada sobre determinado tema que nos interessasse mais e que vocês também conseguem fazer esta adaptação. Isso tentamos, Ana Margarida, é giro e já é jeito de despedida, que acredito que o tempo não seja... Nós temos sempre, portanto, como te dizia, os guiões estão sempre em construção e há sempre uma rúbrica para os fax. E quando há perguntas, e os atores estão brifados para isso, quando há perguntas do público que eles não sabem responder, assumimos, porque eles também não saberiam, toda a gente que está nos quadros, mas todos eles têm este cuidado, os atores que estão no terreno, de me fazer chegar essa pergunta para nós tentarmos descobrir a resposta. Espetacular. E outra coisa que eu gostava de deixar dito é que são muito interativos nas redes sociais, porque às vezes achamos que não conseguimos chegar à fonte, olhem para mim. Foi pelo Instagram. Portanto, Olha, ótimo. E estamos aqui hoje e eu só tenho a agradecer. E, portanto, isto foi tudo seguido. Portanto, eu saí, partilhei, às tantas cheguei à conversa com o Martim, às tantas já estava também a conversar com a Felisa e tudo se conjugou ali numa questão de horas e numa questão de dias. Portanto, foi há muito pouco tempo e já estamos aqui. Fico mesmo feliz por isso. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu. E obrigada a quem está aqui atrás. À espera dos nossos alunos, dos Sim, vossos alunos. E eu espero que vão vai ser uma adorar, visita com certeza. muito gira. Portanto, isto não é só turismo, para quem estamos aqui sim a falar um bocadinho mais sobre gestão de turismo, mas também estamos então a falar de história de teatro, de uma série de coisas. De música, de dança. De tudo, porque lá está, declamam, literatura, cantam. Literatura, muito presente. Exatamente. Temos... Botânica. É verdade. Nas visitas que não falámos, Jardim Botânico dá ajuda. A rainha tinha muitos interesses, não só, nesta altura há um interesse enorme pela botânica. Em Sintra, a fotografia. Queria mesmo terminar, depois de agradecer aqui ao Dr. Paulo Pinto e à Bruna Fonseca, que não está cá hoje, mas está ligada à Consula, ao Departamento de Marketing e é a minha aluna em Gestão do Turismo. Antes de irmos embora, queria-te perguntar que serviço é que vocês têm disponíveis. Então, fragata... Temos a visita com o marinheiro Sardinha na fragata Dom Fernando II e Glória, que está em Almada, Cacilhas. Temos em Lisboa o Palácio Nacional da Ajuda, visita o rei mostra o palácio ou a rainha mostra o palácio, e ainda para grupos exclusivos de agências, lá está os dois, rei e rainha.
Temos a Marquesa da Lorna no Palácio Fronteira, ou Dom João de Mascarenhas, que foi mesmo o criador do palácio, o primeiro Marquês de Fronteira. Temos o Postilhão da Malaposta no Museu da Fundação Portuguesa das Comunicações, e que aborda os Correios. Temos a Rainha Mostra o Museu dos Coches. Temos a Rainha no Palácio de Sintra com a Rainha, que é a Dona Maria Pia, uma outra faceta. A Rainha em Sintra e os seus hobbies, as bicicletas, a fotografia, tudo o que ela se dedicava fora das obrigações da corte em Lisboa. E temos a Rainha aqui no Jardim Botânico da Ajuda, que é também uma visita muito bonita, e depois temos o Fernando Pessoa, à volta com Fernando Pessoa a Lisboa, e creio que não me estou a esquecer de nenhuma personagem. E depois temos as sazonais, uma caça aos ovos da Páscoa aqui no Jardim Botânico da Ajuda. Depois vamos fazendo assim os agora especiais de Carnaval, agora temos este especial Natal, que é Rei e Rainha, e vamos fazendo assim umas especiais. Este ano não tirámos do armário o São Nicolau, que é lindíssimo, que é um teatro de Natal com o verdadeiro Pai Natal, porque também há toda esta história de São Nicolau e quem é que ele era. Portanto, toda a gente associa o Pai Natal à Coca-Cola, e não é bem assim. Há aqui um outro São Nicolau que foi trazido para Lisboa por esta mesma família de reis que já falei, que foi Dom Fernando II, que se vestiu, que trouxe o Pinheiro da Pena. Portanto, nós todos em nossas casas hoje em dia em Portugal celebramos o Natal como os príncipes do século XIX, e muitas pessoas não saberão a origem disto, e nós temos um teatro de Natal que conta essa origem. Que maravilha. Portanto, espero que... Este ano ele ficou no armário. Não, no próximo ano voltamos. Vamos ver se ele volta. Sim, tem que sair. A perceber, porque realmente nós associamos a outro, o Pai Natal vem lá da Lapónia. Não, não há aqui outro. Pronto, então temos muito que descobrir. Portanto, desejo-vos a todos as maiores viagens pelo mundo e pelo nosso Portugal. E, portanto, aos nossos ouvintes, nós encontramos-nos no próximo destino. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais da Universidade de Lusíada de Lisboa e na Consul. E sigam a Culture Tours, portanto, um turismo cool e uma cultura cool, porque nós não vos podemos perder e quem nos está a ouvir também não. Obrigada. Portanto, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.